horas, então, lembrando que qualquer questionamento, dúvida, depois passando da vez, tiver vontade de manifestação, a palavra é livre. Levante a mão, a gente chama. Estamos na reta final do livro Boa Nova. Acho que temos até mais umas três quintas-feiras para terminar esse tema, ou seja, terminar toda a doutrina cristã, né, passada pelo Cristo. Então, vamos começar. Perfeito? O tema de hoje é a oração dominical. Livro psicografado por Chico Xavier, escrito por Humberto de Campos. E vamos ver o nosso enredo de hoje. E diz aqui que, curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficar maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Chamando certo de o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre e um emissário poderoso do reino de Deus que aparecia muito próximo. Então esse é o nosso enredo de hoje, né? Estamos falando aqui da sogra de Simão Pedro. Sogra é sempre um tema muito delicado. Porque a segunda mãe. É, claro, exatamente. Eu jamais teria me abordado de outra forma que não fosse essa. Então ela tem algum tipo de interesse nas capacidades do Cristo. Vamos ver a história. Concitava-o a ponderar o Messias, que eles eram os seus primeiros colaboradores sinceros, e a enumerar-lhe as necessidades permanentes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Então essa era a intenção da sogra de Simão Pedro, né? Que através dos prodígios do Cristo, ele trouxesse menos dificuldade material para aquela família, menos dificuldade financeira naquela proposta. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com sua sincera ingenuidade: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Olha que interessante que Simão Pedro, com toda a ingenuidade do mundo, vem fazer a pergunta: será que Deus ouve todas as nossas orações? Será que Deus ouve tudo que a gente pede para Ele? Será? Será que Deus ouve tudo que nós pedimos para Ele? Mas Jesus vai responder solicitamente: como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Então, Jesus vai dizer: como não? Claro que sim. Claro que Deus ouve todas as suas orações. E vai continuar dizendo que todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então aqui Jesus já entende que Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo e amor sublime, Ele ouve tudo e todos. Ele sim percebe a usura do caminho de cada um, a dificuldade que cada um se interpõe na sua resistência.
E vai continuar dizendo que acreditaria Simão que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então Cristo vem nos dizer aqui que sim, todas as nossas orações são ouvidas. Todas as nossas solicitações, demandas, agradecimentos são ouvidos. Mas ele vai completar dizendo que, no entanto, exclamou respeitoso o discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Aí Simão Pedro pensa o seguinte: cara, se Deus ouve todo mundo, ouve todas as orações, por que uns têm tanto e outros tão pouco? Esse era o questionamento dele naquele momento. Por que dessa diferença de possibilidades materiais entre uns e outros? Alguém tem que fazer o papel. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a substância, a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Então Simão Pedro pondera a diferença social de cada um, inclusive no meio que ele está inserido, do apostolado do Cristo, onde uns têm mais possibilidades materiais e outros menos possibilidades materiais. E ele questiona isso. Pô, se Deus ouve todos, se Deus é essa causa primária de todas as coisas, justiça perfeita e amor sublime, por que uns têm mais e outros menos? Por que é assim? E me parece que não mudou muito de lá para cá. Continua exatamente igual. Alguns têm mais condições e outros menos. Que alguns são mais inteligentes, Não sei. outros têm mais cultura e ensinamentos. Não sei. Isso faz parte da humanidade. Não sei. Vamos ver a resposta do Cristo. Jesus ouviu atento as suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pesca, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. E o mestre vem dizer aqui que não tem diferença no trabalho. Que do ponto de vista de Deus, todo trabalho é importante. Mas do ponto de vista humano, a coisa é um pouco diferente. Quem acha que o trabalho de carente, só que recolhe o lixo, é importante na cidade? É importante ou não é importante? Daria para viver sem esse trabalho? Não. Mas para o filho dos outros, né? O nosso tem que ser doutor. Médico, advogado, engenheiro, psicólogo. Né? Isso. É muito importante. Ganhar bastante dinheiro para sustentar o pai nos vícios. É isso. Essa é a linha de raciocínio de Simão Pedro e da sogra dele. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei
é irmão do lavrador, bem intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal, que o pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as suas abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que, antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então, cada um é colocado na posição que tem que estar, de acordo com a necessidade que tem, para manifestar todo o amor que é possível nessa vida. Não tem melhor, não tem pior, não tem bom, não tem mal, não tem certo, não tem errado. Tem só a manifestação do amor de Deus na vida de cada um de nós, de acordo com o que nós precisamos e merecemos, elaborado sob a tutela da justiça perfeita e do amor sublime. E ele vai continuar. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas da tua horta, Joana de Cus educa as suas servas? Cada um no seu papel. Qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes, ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Qual trabalho é mais importante? Ele está pedindo aqui para Pedro. Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? As coisas mudam, a vida muda constantemente. No mundo, há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Então, antes de olhar o que está ao seu lado, achando que ele tem mais condição ou menos, nós devemos encarar todos como iguais, como filhos e servos de Deus. Servo é aquele que vem para servir, não para ser servido. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que merecemos. Fé. Por final, aqui o Cristo vem falar de fé, que não importa onde nós estamos sendo colocados nesse momento, ou o que nós achamos da posição que nós nos encontramos, para fazer o melhor que for possível dentro da condição que nós temos, com tudo que nos é permitido. É só isso. Seja cultivar o legume, educar o próximo, dirigir uma empresa, soldar uma peça, tanto faz. Tanto faz. E aí o discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Então, já que a coisa toda começou, se Deus ouvia todas as orações, e sim, Ele ouve, mas se também cada um está no lugar onde tem que estar, as soluções que necessita estar para desenvolver o amor que é possível, ainda ficou a questão: mas então, como funciona essa tal oração? Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo,
elucidou Jesus. Deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Então a oração tem que estar em tudo, segundo Jesus. Na sua intimidade, no seu silêncio interior, te coloca num lugar onde tu te percebe com passividade, mansidade, e ali conversa com Deus a tua oração. Coloca para Ele todas as tuas amarguras, todas as tuas dificuldades, todos os teus pesares, coloca as tuas esperanças, as tuas dúvidas, as tuas aspirações, pois que essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá a sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então, talvez essa prece seja cultivada a cada pensamento. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Aqui ele fala muito claramente que a gente tem que ter um pouco de intimidade com Deus. Porque vamos colocar no lugar desse tal Deus. Eu só procuro Ele quando eu tenho problema. Eu só procuro Ele quando a coisa está errada. Eu só procuro Ele quando eu tenho dificuldade. Meu, que saco que deve ser isso. Se coloque no lugar. Quando a pessoa que tu mais ama, o teu filho só te procura quando tem dificuldade. Que ele. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. É disso que ele está falando. É só quando vem a dificuldade que Deus existe, para resolver o problema, porque eu não consigo mais por mim. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos? E é isso que ele vem dizer. Como deve se sentir esse cara, que ele só é procurado quando a gente faz tanta ele por nós mesmos. É só nesse momento que a gente lembra que existe um Deus no altar. Porque até então nós tiramos ele do altar por causa do nosso próprio ego, as nossas paixões, as nossas posses, os nossos desejos, as nossas vaidades. Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeitos às suas questões íntimas e profundas. E aqui o Cristo vem dizer que a gente sai para o mundo, faz tudo o que acha que tem que fazer, faz o que quer, faz o que bem entende, consigo e com o próximo. Só que esquece que não tem a capacidade de sustentabilizar os seus desejos, não tem a capacidade de sustentabilizar as suas paixões. E daí, quando a coisa começa a cair, e cair feio, e quando o tombo é inevitável, aí sim, esse filho lembra que tem um pai.
na sua caminhada. Mas em momento nenhum se colocou à disposição da vontade do Pai dele, para que não chegasse na situação que se encontra. Viveu as suas verdades. Plantou vento e colheu tempestade. Simão Pedro ouviu o Mestre com uma compreensão nova. Não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações a fim de cultivar um intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Simão compreendeu que não tinha condição de assimilar aquilo tudo, mas ele percebeu que ali existia algo maior, que ia muito mais longe do que a própria capacidade dele. E ele começou a beber daquela fonte, sem mesmo entender toda a amplitude, toda a capacidade, toda a potencialidade que essa fonte tinha. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Depois de todo aquele ensinamento pretérito que Simão teve a sós com Cristo, quando Cristo quer fazer uma nova exposição ao público sobre a importância da prece, Simão vem dizer: Rabi, eu me esforço, todo dia, sabe, de maneira fervorosa, mas eu não estou conseguindo, está difícil para mim, o meu entendimento não alcança ainda. E aí esse mestre, sem se perturbar, vai dizer para ele: Simão, o que tens pedido a Deus? O que tu tens pedido para Deus? E ele vai dizer para o seu mestre: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Simão continuava com as questões materiais e financeiras. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Ele olhou intimamente para aquele ser e viu as limitações que ele tinha. E compreendeu que até aquele momento ele não tinha um estado de consciência que desse capacidade de alcançar. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Ou seja, se tu buscar o teu individualismo egoísta, a coisa não vai dar muito certo. Os teus desejos e caprichos. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade. Então ele diz assim, cara, se tu quer orar para Deus e assim: Pai, faça de mim instrumento da sua vontade, não a minha.
porque eu não consigo sustentabilizar os meus desejos, eu não tenho entendimento das minhas reais necessidades, eu não tenho compreensão do engendramento que a vida dá. Sua vontade justa e sábia a teu respeito. E ele vai dizer o resultado: receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Cristo não promete nada material. Ele promete entendimento lúcido sobre as coisas em estado de paz em relação à vida. E o apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Opa, caiu a ficha. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Já que estou falando desse negócio de oração, e que a coisa é um pouco diferente do que a nossa tradição tem nos dito, como é que funciona isso? Senhor, ensina-nos a orar. Então, dispondo-os em círculo, e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria a humanidade, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celeste, colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considera a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não a nossa vontade. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada, da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixais cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então a oração que Cristo nos traz não diz: Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquela outra coisa. Ele diz: Pai, que seja feita a vossa vontade, e que de acordo com a vossa vontade todas as coisas estabelecidas na minha vida, não as que eu quero, o que eu desejo, não as minhas forças, as minhas paixões, mas o que é justo, o que eu realmente necessito. Eu não tenho capacidade de compreender. E Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e de edificação do cristianismo nascente,
Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E quantas vezes todos nós fizemos essa mesma oração, tendo como intenção o nosso egoísmo, a nossa vontade de ganhar, a nossa vontade de ter razão, a nossa vontade de ser reconhecido, a nossa vontade de obter prazer sobre o outro, de se servir do outro e não se colocar a serviço do outro. Alguma questão? Se não, vamos trabalhar.